Olá, boa noite, tudo bem com você? Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Nesta sexta-feira, vamos aos destaques de hoje. Superlotação e falta de segurança causam interdição parcial em unidades prisionais na região tocantina. Na capital, o levantamento aponta situação degradante em 2 clínicas psiquiátricas particulares. Em Presidente Dutra, falta de dinheiro em caixas eletrônicos causa tumulto em agências bancárias. E a Justiça Eleitoral cancela mais de 22 mil títulos de eleitor na cidade de Caxias. E ainda, São Luís comemora hoje 22 anos como cidade patrimônio da humanidade. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja bem-vindo. Uma inspeção realizada em 40 hospitais psiquiátricos em 17 estados das 5 regiões do país constatou diversas irregularidades. E o Maranhão está inserido nessa lista. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. Nas imagens do relatório do Conselho Federal de Psicologia, as irregularidades vão desde os equipamentos sucateados às condições de higiene dos próprios pacientes. A situação foi identificada em 2 clínicas psiquiátricas de São Luís e outras 38 no país. Na capital, o Conselho Regional de Medicina acompanha os registros de denúncias. Nós não recebemos essa irregularidade, nem sabemos o nome das clínicas, mas nós fazemos rotineiramente fiscalização em várias clínicas, não só de psiquiatria, em vários serviços, várias especialidades. Eu vou esperar ver se chega essa denúncia, porque o paciente doente mental, ele tem direito ao mesmo tratamento digno que todo paciente. Na maioria dos casos, a vistoria ocorreu em unidades reincidentes, que já vinham sendo acompanhadas pelo Ministério da Saúde. O relatório foi concluído desde dezembro do ano passado, mas só foi divulgado esta semana pelo Conselho Federal de Psicologia. Aqui no Maranhão, o Ministério Público acompanhou a inspeção junto com o Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Direitos Humanos da OAB. O caso ainda segue sendo apurado, mas outras irregularidades já foram constatadas em outras ações pelo MP. De acordo com este psiquiatra, irregularidades nas condições de segurança ou de bem-estar podem trazer sérios riscos ao tratamento desses pacientes. O próprio paciente, por não ter essas condições gerais atendidas, não desenvolver, como é que se pode dizer, não responder adequadamente ao que está sendo oferecido para ele. Imagina, a maioria desses medicamentos prescritos para as condições psicóticas, por exemplo, tem que ser tomados em horários regulares. Se você, por uma forma ou de outra, não aplica esses medicamentos no horário regular, isso vai interferir no desenvolvimento dessa doença. Muito sério isso, viu, gente? A Clínica Lavardieri e a Clínica São Francisco, apontadas no levantamento do Conselho Federal de Psicologia, foram procuradas pela nossa produção, mas até agora não se manifestaram. E na região tocantina, a Justiça do Maranhão determinou interdição parcial de 2 unidades prisionais. A liminar foi concedida a pedido do Ministério Público e o motivo, superlotação e falta de segurança. A solicitação foi feita em setembro e a liminar foi concedida no final do mês de novembro deste ano. É que o promotor titular da 5ª Promotoria Criminal da Comarca de Imperatriz realizou pedido para o juiz da Vara de Execuções Penais acerca da interdição parcial das unidades prisionais que fazem parte da comarca da cidade. A Penitenciária Regional de Imperatriz, a Unidade Prisional de Ressocialização, a APAC e a Unidade de Davinópolis, município localizado a 14 quilômetros de Imperatriz. A APAC, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, faz parte do sistema, mas a unidade segue os padrões de quantidade de internos que cumprem medidas do semiaberto e, por isso, não foi incluída na denúncia do Ministério Público. A média estimada de vagas para todas as unidades no total é de 600. No entanto, são quase 1.100 presos no regime semiaberto, fechado e provisório. Então, se eu projeto uma cela para um preso em 6 metros quadrados, o seu projeto uma cela, porque as nossas aqui não tem nenhuma com unidade celular, todas são coletivas. Mas se eu projeto com 8 camas e coloco 20 pessoas, eu vou ter um problema sério na acomodação dessas 20 pessoas.
Segundo o Ministério Público, a superlotação não é maior devido às audiências de custódia, que liberam cerca de 60% da população carcerária. E por conta disso, está suspenso o recebimento de presos de outras regiões, exceto os casos extremos que irão passar por solicitação judicial. Nós estamos trabalhando, né, com o governo do estado para entregar mais rapidamente, já uma promessa de entrega ainda esse ano, de 180 vagas nessa CCPJ, na antiga CCPJ, que é a UPR hoje, o que já vai abrandar um pouco a situação, não resolve, mas já melhora. Tomara, né, gente? A gente vai continuar acompanhando esse caso durante a semana. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que está cumprindo a determinação do Poder Judiciário, que os serviços de ampliação da Unidade Prisional de Ressocialização de Imperatriz estão previstas para serem concluídas até a próxima terça-feira. Em relação à Penitenciária Regional de Imperatriz e à Unidade de Davinópolis, já existe um projeto de ampliação para o primeiro trimestre de 2020. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão. 2 homens foram presos ontem no município de Bacabal. Eles estão envolvidos em um assalto que aconteceu na última quarta-feira. Com a dupla, a PM recuperou perfumes, roupas e celulares após serem roubados do local. A moto e o revólver utilizados no crime também foram apreendidos. Foi condenado a 12 anos e 8 meses de prisão o homem que é acusado de tentar matar a ex-esposa com 18 facadas. Gutenberg Matos foi a júri popular ontem à tarde no Fórum de Passo do Lumiar. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado na casa da vítima, Girlene Araújo. Segundo o processo, o autor não aceitava o fim do relacionamento. Os caixas eletrônicos das agências do Bradesco e da Caixa Econômica de Presidente Dutra ficaram sem dinheiro durante toda a quinta-feira. A população não conseguiu fazer saques e a situação causou um verdadeiro tumulto na porta dos bancos. E daqui a pouco, a Justiça Eleitoral cancela mais de 22 mil títulos de eleitor na cidade de Caxias. E agora a gente confere imagens da fonte da Mãe d'Água na região central de São Luís. Nós estamos de volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão e falta menos de uma semana para encerrar o prazo do recadastramento biométrico aqui no estado. Em Caxias, mais de 22 mil eleitores tiveram o título cancelado por justamente não terem realizado a biometria. O município conta hoje com mais de 98.600 eleitores aptos a votarem. Em Caxias, mais de 22 mil eleitores tiveram o título cancelado. A maioria deles porque não realizou a biometria desde o ano de 2014. Esse número baixou, mas ainda permanecem cerca de 17 mil eleitores em situação irregular com a Justiça Eleitoral do Maranhão. Quem tem o título cancelado, além de votar, fica impedido de fazer várias coisas. Ele também terá restrições na vida civil dele, como, por exemplo, não receber benefício previdenciário ou contrair algum empréstimo em banco público. Não vai poder fazer concurso público, nem vestibular. Mas a boa notícia é que quem está em situação irregular pode ainda resolver até o mês de maio do ano que vem. Basta comparecer ao Fórum Eleitoral da Cidade Judiciária, no bairro Campo de Belém, ou no Viva Cidadão, e não deixar para a última hora, porque em 2020 tem novas eleições. No Fórum Eleitoral estamos no horário ainda regular, de 8 às 14 horas, de segunda a sexta. E no Viva, de 8h30 a 17h30, no shopping, né? O eleitor ele tem que aproveitar esse tempo que, como vocês estão vendo, o fórum está vazio. A partir de 10 horas, geralmente é um horário muito bom, muito tranquilo. E o eleitor tem procurado muito o cartório. Porém, é aquele eleitor que vem bem cedinho. Aí 10 horas geralmente já está bem calmo e é o momento do eleitor vir se regularizar. Tem cerca de 17 mil eleitores em Caxias que ainda estão com títulos cancelados, porque não fizeram biometria. Só lembrando que tem eleição ano que vem, né, gente?
E hoje a capital dos maranhenses comemora 22 anos como Patrimônio da Humanidade, título concedido pela Unesco. A cidade, fundada pelos franceses e colonizada pelos portugueses e que tem uma cultura rica em heranças deixadas por índios e negros, ainda enfrenta muitos desafios para garantir seu patrimônio preservado. Vamos ver na reportagem do Ciro Mineiro. Quem vem a São Luís se surpreende com todo esse conjunto arquitetônico. Uma herança até hoje preservada. Tá muito linda, ela tá agora com essa coisa da iniciativa privada tomar conta. São Luís, o centro de São Luís tá muito bom. Estou assim, encantada. É muita história, né? É muito importante isso. Eu tô fascinada. Há exatos 22 anos, a capital do Maranhão recebeu o título de Patrimônio da Humanidade. Na época, uma equipe da Unesco percorreu ruas, becos, ladeiras e escadarias de São Luís para avaliar se ela possuía condições de garantir essa qualificação. Um reconhecimento até hoje concedido a bem poucas cidades do país. Menos de 20, para ser mais preciso. Esse título ele vem por conta desse bairro aqui, né? Da característica. Esse acervo aqui é um acervo ímpar, um acervo singular, que só tem aqui em São Luís, que só tem no Maranhão, né? É considerado o maior acervo do Brasil de arquitetura de origem luso-brasileira, né, de origem portuguesa e um dos maiores da América Latina. Só no bairro da Praia Grande, um dos mais antigos, são mais de 1000 casarões tombados. Fundada por franceses em 1612, São Luís tem forte influência arquitetônica portuguesa. Por isso a semelhança com cidades europeias, como Lisboa. O lugar, que lembra muito o passado, também é muito antenado com os dias atuais. O Luciano diz que sempre quando vem ao centro histórico, se depara com uma novidade. Toda vez que eu venho, sempre tem algo diferente, né? Então sempre há novidade, né? Aqui em São Luís, né? Então é muito bacana de se ver. Nessas pouco mais de 2 décadas, São Luís passou por algumas transformações. Vários casarões seculares foram revitalizados, assim também como ruas, que receberam pavimentação adequada. Tudo na intenção de continuar atraindo cada vez mais visitantes, mas acima de tudo, para manter viva toda essa história. As novas gerações, elas têm um direito também de conhecer esse patrimônio, de conhecer esse acervo. Daí a responsabilidade em conservá-lo, em preservar esse fabuloso tesouro que nós temos aqui. Linda cidade, né? Olha, como cidadã nascida em São Luís, assino embaixo o que disse o historiador Eudes Lima. Precisamos cuidar da cidade que temos, da nossa memória, do nosso patrimônio material e imaterial. É um direito das futuras gerações terem acesso à sua história e não há legado maior do que a gente sentir que pertence a um lugar. Por isso, a importância de olhar para a cidade como um bem comum, como um tesouro que a gente precisa cuidar. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco aumento no preço da carne vermelha dispara no mês de novembro. E agora a gente confere imagens da Rua do Giz, localizada na região central de São Luís. De volta com o Jornal da Difusora e com o aumento no preço da carne vermelha, muitos maranhenses estão tendo que adaptar o cardápio. E em período de altos preços, vale substituir a carne por outra proteína. Veja na reportagem de Andréia Brito. O aumento de 20% no preço da carne vermelha forçou o consumidor a mudar o cardápio de casa. Em casa está estranhando, mas tem que acostumar nos ovos, na linguiça e frango, né? A gente vai pro frango, né? Procura outras opções, né? Que não seja carne, porque a carne está com preço absurdo, né? A nutricionista Marília Reis garante que a substituição da carne vermelha por frango, peixes, mariscos e até mesmo os ovos não altera o valor nutricional e aponta até mesmo vantagens em consumir menos carne bovina. A carne vermelha ela tem uma grande quantidade de gordura saturada, que está relacionado ao aumento das doenças cardiovasculares, o aumento do colesterol, o aumento do risco de infarto. Então, você mesmo com o valor, quando baixar, a gente deve consumir no máximo de 2 a 3 vezes na semana da carne vermelha.
O preço salgado da carne vermelha acaba empurrando o consumidor para outras opções, como os enlatados e embutidos, que aliviam no bolso, mas cobram um preço alto à saúde de quem consome. Por ser mais acessível, as pessoas acabam consumindo mais. Mas, gente, um alerta, evitem. Se for para consumir presunto ou salame, prefira os ovos. Vai ser um alimento in natura e não vai ter uma quantidade de sódio, como tem nesse tipo de alimento, e não é rico em nitrato e nitrito. Que esses alimentos, eles são riquíssimos em nitrato e nitrito, que tem uma relação direta com o câncer, com inúmeros tipos de câncer. E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Para quem ficar em São Luís, é bom se preparar porque a previsão para este sábado é de pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. A máxima de 33 e a mínima de 24 graus. Já na região dos Cocais, o sábado será sem chuva. Em Caxias, a máxima pode chegar a 34 graus e a mínima a 23 graus. Em Imperatriz, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 34 e mínima de 23 graus. E a programação de Natal continua encantando quem passa pelo Centro Histórico de São Luís. Hoje tem desfile natalino com vários personagens que despertam nosso imaginário nessa época. O repórter Hugo Viegas traz ao vivo todas as informações pra gente. Boa noite, Hugo. Oi, Cristiane, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Nós estamos aqui nessa verdadeira passarela que foi montada justamente para esse desfile de Natal que está acontecendo aqui nessa noite em São Luís. Olha, são vários personagens, tem banda, tem até carros alegóricos passando por aqui, tudo, claro, com o tema de Natal. E aí muita gente está acompanhando a programação especial que foi montada para essa noite de sexta-feira aqui entre o Palácio dos Leões, o Palácio da Prefeitura de São Luís, aqui na Praça Pedro II. Tá muito bacana, olha só, tá passando mais uma banda que tá justamente encerrando o desfile aqui nessa noite, Cristiane. Legal, né, gente? Ainda tem muita atração hoje, no sábado e no domingo, ou seja, muita coisa para a gente viver no Centro Histórico e entrar nesse espírito natalino. Portanto, é só convidar toda a família, ter cuidado aí na hora de parar o carro, né, no trânsito, com muito cuidado para poder se dirigir até a área do Centro Histórico. Lembrando que no final de semana, parte ali daquela área toda fica interditada, né? O trânsito só chega até próximo da região onde estão acontecendo toda essa programação. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e interaja também com a gente em nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.